Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar vocês a como configurar o Martingale no ggBot. Então o primeiro passo é você clicar em configurar bot no menu inicial e depois clicar em Martingale. Aqui em Martingale nós temos três opções: a quantidade de Martingale que ele vai fazer, qual o fator que ele vai aplicar dentro de cada entrada nos Martingales e o delay, que seria a parte para compensar o delay da corretora, que seria o adiantamento de resultados. Aqui em quantidade por padrão para novos clientes ele já vem um 1, mas caso não queira utilizar, basta informar 0. Aqui nessa lista 1 nós vamos fazer o exemplo utilizando 2 martingales. E aqui na lista 2 nós também vamos utilizar 2 martingales. Na lista 3 nós vamos deixar 1. Se nós colocássemos 10 martingales aqui, ele faria os 10 martingales caso houvesse loss em cada uma das entradas. Então o martingale sempre é aplicado quando tem um loss na entrada anterior. Se você fez uma entrada e tomou loss, ele vai fazer o martingale e vai fazer quantas vezes estiver aqui. Se tiver 2 aqui, ele vai fazer até o martingale 2. Aqui em fator, ele funciona da seguinte maneira: ele multiplica por esse valor que você colocar aqui no fator, qual que foi o valor que você perdeu na entrada anterior. Então quer dizer que se você perdeu R$100 na entrada anterior, ele vai multiplicar esse 100 por 2 e vai utilizar na próxima entrada. Aqui, nesse exemplo, nós vamos deixar o fator de martingale que já vem por padrão 2 aqui na lista 1. E na lista 2 nós vamos utilizar 1, para demonstrar alguns cenários para vocês. Na lista 3 nós vamos deixar 2 também. Então aqui nós temos esse cenário hipotético. Aqui o valor de entrada nós deixamos como sendo o valor de $100 fixo e o payout como se a corretora estivesse pagando 80% para nós, certo? Ou seja, se deu win na primeira entrada, como deu nesse sinal aqui, ele multiplicaria esse 100 pelos 80%, que daí daria os 80, certo? Nesse daqui, deu win no martingale 1. Mas por que o valor está 60? Porque ele pega e faz a soma desses valores que você ganhou e dos valores que você perdeu dentro dessa mesma entrada. Então o valor de entrada inicial do martingale 1, do martingale 2 e assim sucessivamente, até você ter o lucro ou até ele parar de fazer os martingales. Ele vai trazer todas as somas desse valor, certo? Para saber quanto você ganhou efetivamente dentro dessa operação e não quanto que você ganhou só dentro do martingale 1 lá dentro da corretora. Então aqui, se nós somarmos, por exemplo, o valor de entrada é 100 nessa entrada aqui. Então a primeira entrada foi de 100. A segunda, o martingale, que seria a segunda entrada, ele multiplica esse valor pelo nosso fator. Nosso fator da lista 1 é 2. Então ele multiplica 100 por 2, que daria 200, correto? Então nós fazemos o seguinte: como ele deu win no martingale 1, nós pegamos esse 200 e multiplicamos pelo payout, que daí daria 160. Porém nós perdemos 100 da primeira entrada. Então ele retira os 100 e faz o cálculo, e nós efetivamente ganhamos 60, que é o valor que está aqui, certo? A mesma coisa aqui para o martingale 2. Se nós fizermos a segunda entrada aqui, nós fizemos a primeira entrada com 100, perdemos. Ele foi para o martingale 1. Fizemos a segunda entrada no martingale 1 com 200, perdemos também. Ele multiplica esse daqui por 2 e vem para 400. Então nós pegamos 400, como ele deu win no martingale 2, então nós ganhamos 80% de 400, que é vezes 0,8. Daí nós abatemos o valor que nós perdemos nas entradas anteriores, que daí seriam 100 e o 200, seriam menos 300. Menos 300. Ou seja, nós efetivamente lucramos 20 nessa operação aqui, do ED 3. Já no ED 4 ele deu loss até o último martingale. Então quer dizer que daí ele somou os 100 com os 200 com os 400. Então quer dizer que 100 mais 200 mais 400, então nós efetivamente perdemos 700 nessa operação aqui, certo? Esse é o cenário mais comum, que o pessoal utiliza com fator 2. Agora com fator 1, pode acontecer o seguinte: ele vai mostrar quanto efetivamente nós lucramos ou quanto efetivamente nós perdemos dentro de cada operação. Então note que na primeira, ele deu win de primeira, como deu nas outras lá, então seria só o payout em cima do valor da entrada, que daí daria os 80. E aqui ele deu loss ganhou 1, mas só perdeu 20. Por quê? Porque não quer dizer que está escrito loss aqui, que ele deu loss lá também na corretora. Pode ser que ele tenha dado win lá na corretora, só que o valor investido foi maior do que o valor que foi retornado. Ou seja,
como o fator para a lista 2 está 1, ele vai utilizar o mesmo valor para todos os martingales. Então, se eu usar a entrada de 100, ele vai multiplicar no fator do martingale para o martingale 1, por exemplo, 100 vezes 1, que daí daria 100. E a mesma coisa para o martingale 2, correto? Então, quer dizer que nessa entrada do ID 2, ele deu loss no martingale 1. Porém, lá na corretora ele deu win. Ou seja, ele pegou e fez uma entrada com 100, deu win no martingale 1, então ele multiplica por 0,8, que seria o payout, e daria 80. Porém, na primeira entrada que nós perdemos 100. Então, nós diminuímos os 100. E o meu resultado final do meu investimento seria menos 20, ou seja, efetivamente nós perdemos 20 nessa operação, por mais que lá na corretora tenha dado win, certo? Então, essa daqui é um exemplo que acontece, alguns clientes ficam em dúvida por que ele deu loss, sendo que lá na corretora deu win. É porque aqui é a soma efetiva de quanto foi ganho ou quanto foi perdido na corretora. E o fator de martingale é um deles que pode influenciar para você sair negativo aqui mesmo dando win. Um outro seria um payout extremamente baixo, mas nós vamos entrar na parte de payout para poder estabelecer com os filtros de payout mínimo que você pode configurar no GGBot. Mas então seriam esses dois fatores que fariam com que você pudesse aparecer com resultado negativo mesmo dando win lá na corretora. E aqui na lista 3, nós temos alguns exemplos que podem fazer com que ele não faça todos os martingales. Então, por exemplo, nessa lista 3, nós temos configurado para fazer 2 martingales, certo? Ou até um martingale no caso. Mas nesse caso aqui, ele só deu loss de primeira, ele não chegou a fazer o martingale. Por quê? Em alguns casos, quando vai fazer alguma entrada lá na corretora, ela pode retornar alguns erros. Normalmente, esse exposure limit, por exemplo, there are no more options available for the expiration time, quer dizer que ele não conseguiu fazer por falta de liquidez no mercado. Essas duas são clássicas de falta de liquidez no mercado, certo? Ou seja, ele fez a primeira entrada, ele deu loss. Quando ele foi fazer o martingale, você pode reparar que ele está no mesmo ID aqui. São dois IDs iguais. Mesmo horário, mesmo par de moeda. Só que acontece, ele não conseguiu fazer a entrada porque a EQ Option bloqueou a entrada. A corretora bloqueou a entrada. Então, esse daqui é por falta de liquidez, ele acabou não fazendo. Então, ele vai para o próximo sinal. O próximo sinal também, ele fez a primeira entrada. Quando ele foi fazer o martingale, ele deu outro problema de liquidez, certo? Aqui são outros problemas que podem acontecer também. Nós já listamos todos os possíveis que podem acontecer para o pessoal já ficar atento e já conseguir identificar o que aconteceu, por que não fez o martingale. Então aqui também, novamente, ele fez a entrada de 100, que seria o valor padrão, e aqui deu ativo suspenso. Aqui só está escrito ativo suspenso em inglês. Aqui seria quando a corretora não retorna o valor de entrada para a gente fazer a conferência do resultado. Então é a mesma coisa, fez entrada, mesmo ID 4, aqui o mesmo ID 4, e a corretora não retornou um valor para a gente poder fazer a conferência do resultado. Aqui é a mesma coisa, seria para o valor de fechamento da vela, eles não retornaram para a gente por algum motivo, às vezes por ter desconectado, a corretora ter desconectado a conta e tudo mais. E até um detalhe que o GGBot ele reconecta posteriormente, depois se ele verificar que a corretora desconectou a sua conta, ele vai lá e tenta fazer a reconexão para continuar rodando e fazer os próximos sinais. Então aqui foi a mesma coisa. E aqui às vezes ele aparece também que não conseguiu verificar se os ativos estão abertos para poder fazer a entrada. Então isso aqui também pode ocorrer. E essas mensagens não necessariamente vão aparecer no martingale. Esse daqui ele pode aparecer às vezes já na primeira entrada. Então não quer dizer que seja exclusivo essas mensagens só do martingale. Pode ocorrer também na primeira entrada, na segunda, na terceira, enfim, em qualquer entrada, mas nós só estamos elucidando aqui por que de repente ele pode não fazer todos os martingales. É só você reparar aqui no ID, que sempre vai ter um ID posterior igual, caso ele não faça todos os martingales, explicando. Ou porque ele deu esse problema, e daí ele acabou ficando negativo aqui, ou porque ele acabou dando win na corretora, mas acabou ficando negativo porque o valor investido foi maior do que o valor de retorno. Certo? Então essas são as duas maiores dúvidas que alguns clientes têm e a gente preferiu explicar aqui na parte de martingale que cabe bastante, é o que normalmente ocorre, certo? Mas o cenário padrão normalmente que ocorre é esse daqui, ele fazer todos os martingales normalmente, caso use o fator 2, e ele demonstrar os valores corretamente aqui, certo? Então essa daqui é a parte de fator de quantidade e de fator de martingale. A outra parte seria essa daqui do delay, que na verdade o nome dela poderia até ser adiantamento de resultado. Por quê?
porque ele adianta o resultado, a conferência do resultado lá na corretora, em alguns segundos antes do que ele fecha efetivamente a vela. Então, ele já vem por padrão zero, caso você não queira utilizar a parte de adiantamento de resultado, ele fica como zero. E você pode escolher tanto delay para binário quanto para digital, porque você pode ter, às vezes, tempos diferentes padrão para binário ou para digital, certo? Então isso varia às vezes de 1 ou 2 segundos no máximo que o pessoal acaba colocando para adiantar o resultado. Tem um porém, se você aqui como coloca aqui, esteja ciente que poderão haver divergências no resultado da IQ Option e do GGBot. O que acontece às vezes alguns clientes colocam valores aqui, porém às vezes dá divergência do robô e da corretora. Por quê? Porque como você está adiantando o resultado, nos últimos segundos pode ser que a vela inverta e dê um resultado realmente diferente. Isso porque você optou em adiantar o resultado para fazer uma entrada antes para evitar o delay da corretora, caso tenha algum delay, entendeu? Então tem que estar ciente que pode ter realmente essa divergência de resultados aqui, caso utilize essa funcionalidade. Quando os clientes perguntam para a gente, no primeiro momento, aconselha a não utilizar, justamente para não haver essa divergência e utilizar o resultado efetivo que tem na corretora. Então, se você deixar zero aqui, nunca vai dar divergência do resultado que deu na corretora com o resultado que você teve no robô, certo? E é assim que funciona a parte de configuração de martingale, adiantamento de resultado, a parte de delay no GGBot.